Esse é o Big Shot Pod. Que saudades de vocês, amigos. E eu falo de vocês aqui do meu lado. E vocês não, na verdade a gente tava na festa aí, né, semana passada, então nem tanta saudade sim. A gente fez GIFs animados. Fizemos GIFs, fizemos fotos, fizemos um ensaio todo, né? Fizemos uma farra. Uma farra, grandes farrazemos. Numa terça-feira? Foi terça? Foi terça. Então, quarta-feira. Então, quarta-feira, semana passada, teve o aniversário de 1 mês, ou a festa de lançamento do Sua Alegria Foi Cancelada, disco de Gustavo Mantovani, com sua banda Fresno, no seu 20º ano de existência. Parabéns. Completando 20, muito obrigado. Cara, 20 anos de banda no Brasil tá de parabéns. 20 anos de qualquer coisa, né? 20 anos de qualquer coisa, é verdade. É a gente, o Roupa Nova, o Skank e o sei lá, The Fevers. Quem... tá tipo um casamento criativo, né? Mó jornada aí. Mas foi bem legal, o disco tá fera. Eles podiam, em vez de fazer o especial Amigos com as coisas, podiam fazer o especial Emos, que são 4 integrantes, eles podiam ter as letras nas camisas. Juntar umas 3 bandas e fazer uma turnê. Tinha mesmo. Junta, sei lá, o NX0, sei lá, Forfan, pega as bandas da época. Tá aí uma ideia, hein? Vamos organizar isso daí. Era o famoso MTV ao vivo 5 bandas de rock que teve em 2007. Teve bandas gaúchas também, né? Teve bandas gaúchas. Era o Cachorro Grande, o Bideobaldi, o Vander Wildner. Era outra... Autoramas, não? Não, que Autoramas não é gaúcho. Não, mas tinha alguém que era... Quem era o outro? Um Acústicos? Não, era Acústicos Valvulados, Papas Ali, não lembro. Não, Papas Ali tinha um acústico só deles. Só deles? Não sabia. Sim. Eu sei. Papas Ali é foda. Bombou na novela essa música. Então, a gente tava lá, a gente tirou uma semaninha de folga, porque, né, a NBA tá bem lenta de notícias. Na verdade, eu vim gravar, tava tudo trancado, eles me deixaram pra fora. Entendeu? Era a única maneira da gente ter folga, gente. A única maneira da gente ter folga. Não, na verdade a ideia foi minha. Semana passada realmente não tinha, assim. O Vavo tava fora e a NBA tá parada, né? Então... Exatamente. O Vavo tava voltando de um show em Brasília. Teve eventinho do Twitter. Mas então a gente resolveu tirar essa folga. E acho que foi bom pra todo mundo, porque estamos aqui hoje só fazendo aquele serviço de início de episódio. Se você tá ouvindo a gente em algum lugar que dá pra dar estrelinha, comentário, facilita pros amigos e dá aquelas 5 estrelinhas, deixa aquele comentário bacanão. Aproveita aí esse começo, essa entre-safra de temporadas, começa a indicar pros amigos que curtem a NBA, que ou querem começar a curtir. Vamos aí naquele grupo de WhatsApp, naquele grupo de Facebook, Instagram, onde você quiser. Vamos fazer a galera ouvir, porque vai vir conteúdos novos e intensos aí a partir do começo da temporada. Daqui o quê? 2 meses a temporada começa? Outubro? Começa em outubro. Então daqui... mas daqui a pouco os caras já estão em training camp, e aí... Daqui a pouco não, vai ter um mundial ainda e tal, mas... Já começa em setembro, já começa a ter coisa, né? Essa temporada ela começa... Eu tava escutando inclusive um podcast. Essa temporada especificamente, ela não vai começar na mesma época que começou a passada, justamente por conta do Mundial. Vai ser empurrada um pouquinho pra frente, coisa de 10 dias, 2 semanas, porque tem o Mundial. Sim, os caras que forem tem que voltar, descansar. Verdade, e porque tal. eu tava marcando um churrasco com o nosso fotógrafo Pedro Bonassina. Abração aí, Pedro, se estiver ouvindo esse podcast. Para o primeiro jogo dessa temporada. E a gente viu que só ia ser em novembro, a gente resolveu arranjar outra desculpa para fazer um churrasco. E só lembrando que a gente vai abrir o nosso serviço de assinatura, nosso apoio aí para vocês, Big Shooters, nos ajudar com um programa chamado Big Shot Pod All Stars. Então, todo mundo vai ter acesso ao podcast ainda. Só se você for um All Star, você vai ter acesso a novidades, a coisas extras, a coisas intensas, interessantes, coisas incríveis. Experiências lisérgicas. Então, claramente a gente não sabe o que é ainda, né? A gente não sabe o que é. Não, calma aí, a gente não divulgou. Eu tenho várias ideias, agora a gente só precisa mas tem que trazer pro chão. A gente vai transformar em realidade. E isso só vai acontecer se você aí, Big Shooter, assinar. Porque se você não assinar, isso aqui só vai continuar a ideia, só vai continuar o projeto. Não, a gente tem que tornar real. Então, aqui, nesse episódio, na descrição dele, tem lá um linkzinho para você preencher um pré-cadastro, diria? Um formulário de interesse. Um formulário ali, preenche, manda pra gente, 3 porque assim só. Que a gente tiver um número bacana, a gente vai começar a lançar essas informações. E até lá, até outubro, até o lançamento, a gente tá planejando umas séries aí bem bacanas de conteúdos pra vocês. Sem mais delongas, que a gente já falou de papas na língua, falamos de festas, de discos emos.
Ainda vamos falar do bigode de Vavo, que se vocês não viram ainda, eu não sei se você já divulgou o seu bigode em algum lugar. Não, eu acabei de fazer, faz meia hora. Nossa, foi incrível. Eu fiz então, o bigode a gente tá vendo em primeira mão aqui. O cara fez o bigode pro podcast. Vamos lá. Como a gente descreve o bigode? Cara, a hora que ele entrou, eu falei, o nível de heterossexualidade aumentou aqui, assim. Cara, tipo, Magnum P.I. Exato. Né, só que gaúcho. Do Guaíba. Ali na margem do Guaíba. Quem quer ver a gente antes de começar esse episódio, a gente gravou um vídeo pro canal do Vavo, pro Boom Shakalaka, e então você pode ver o bigode fresquinho nesse vídeo que vai sair daqui uns 2, 3 dias, se o áudio não tiver muito estourado, porque eu tava ouvindo aqui agora, fiquei meio decepcionado com a qualidade. Não, a gente dá uma... A gente dá um jeito. O Marcel vai resolver pra mim aqui, ó. A gente dá um mix, e amanhã, tipo, ou hoje pra você que tá ouvindo o episódio, amanhã pra gente que tá gravando, a gente deve fazer uma análise do bigode do Vavo no nosso Instagram. Justo. Tira uma foto comparando aqui, com o Steven Adams, o Wayne Scanter, os Stash Brothers. Te tira umas fotos, faz uma análise Pistol Pete real time aqui. Destaques iniciais, pelo que a gente falou no começo do episódio, só Guilherme Pinheiro tem um destaque, porque tá devagar. Guilherme, qual que é o seu destaque? Porque eu acho que é o destaque de todos nós. Eu diria... A vitória, o título, medalha de ouro das meninas do basquete feminino no Pan-Americano. Eu acho que é uma medalha que ela tem que ser vista com muito ânimo pelo basquete feminino e com algumas ressalvas. Quem pode falar melhor disso do que eu é o Rodrigo Alves, do podcast 2 Pontos, que também é do Sport TV. Ele escreveu um texto bem bacana falando que essa medalha de ouro é um primeiro passo para o restabelecimento do basquete feminino no Brasil. Mas e você pode fazer todas as ressalvas. O time americano era de universitárias, a Argentina foi desqualificada por uma questão ridícula de uniformes que eles não elevaram e tal. Não interessa. O basquete feminino brasileiro, desde 91, que não era campeão do Pan-Americano, em 91, Hortense Paula em Havana, aquela clássica com Fidel Castro entregando as medalhas, brincando que não ia entregar pra Hortense e pra Paula e tal. São 28 anos, né? Inclusive, acho que hoje ou ontem mesmo, no dia... Retorno de Saturno das medalhas de ouro. Que é a data que completa 28 anos certinho do título de 91. Então, assim, é um título bastante importante, porque eu acho que pode ser um sinal de um renascimento do basquete feminino que foi muito judiado, muito abandonado nos últimos anos. A contratação do Neto como técnico foi um baita acerto. Esperamos que, assim, não quer dizer nada, o Pan-Americano não classifica pra nada, elas ainda vão ter que jogar pré-olímpico, vão receber o reforço da Damires, que joga na WNBA e tal, mas, assim... é um primeiro passo importantíssimo e tomara que marque esse renascimento do basquete feminino. Um outro... Não comparando, mas ontem também, num outro esporte que se usa as mãos, os meninos do vôlei. Assisti lá no Dia dos Pais com meu avô e com meu tio, que gostam muito de vôlei. Assisti a final do pré-olímpico, que garantiu o time masculino de vôlei do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, ano que vem, e foi uma puta virada. O time brasileiro começou perdendo de 2-0, no terceiro set foi até 32. Não, então a Bulgária teve match point. Teve match point umas ganhando 2-3 vezes. Ganhando de 2-0 teve match point. O Brasil reverteu todos. Foi até 32, foi 32-30 terceiro set, e depois o Brasil deu um esculacho ali. Foi um puta jogo e gostei. Então fica aí nosso grande abraço pra renovação do time, né? Com o técnico novo também, Renan, a galera aí. Então as meninas e os meninos do Brasil. E o Brasil no pré-olímpico como um todo, no Pan-Americano como um todo. Bateu o recorde de medalhas. Recorde de medalha, assim, né? Segundo lugar, 50 e poucas de ouro. Parabéns. Eu tenho um outro destaque que não tem nada a ver com esporte, que é um outro podcast. Semana passada eu tinha falado do podcast Os Sertões. Hoje é um podcast que... meu destaque é um podcast que hoje, segunda-feira, saiu o segundo episódio, é um podcast da Central 3, que se chama Encruzilhadas. É um podcast da Gabi Moreira, na apresentação, que é jornalista que era da ESPN e agora tá no Sport TV, e do Luiz Antônio Simas, que é um escritor cuja obra é muito focada na cultura popular do Brasil. E, cara, é coisa finíssima. O Simas é uma enciclopédia de cultura popular brasileira, assim, absurda. O primeiro episódio foi sobre o samba, mas ele explicando da origem do samba, dos diferentes batuques, das diferentes formas de batuque, etc e tal. O episódio de hoje é sobre o Jogo do Bicho e o convidado é o fantasma do Castor de Andrade. Eu conversei com o Yamin, que é o produtor
do Auda Central 3, que é meu amigo. Eles gravaram uma leva já, porque quando eles gravaram primeiro, eles viram que ia ser um negócio tão bom que eles preferiram gravar uma leva de episódios e aí soltando aos poucos. Então vai ter episódio sobre a origem do samba enredo, né? Porque tem o samba, mas quando que nasce o samba enredo. Enfim, vai ter uma série de coisas. Cara, é coisa finíssima, vale a pena. Chama Encruzilhada. Você escuta onde você escuta a gente, você consegue escutar, a não ser que você escute a gente no YouTube, mas em qualquer player de podcast você escuta. Cara, vale muito a pena. Episódio de 30, 40 minutos. Passa rapidinho. Se você gosta de podcast, gosta de cultura popular brasileira, eu recomendo muito. E antes de ir pra pauta aqui, mais uma dica cultural. Se você assina a Netflix, assista lá a Sintonia, criado pelo grande Conrad Condzilla e produzido pelos meus amigos, nossos amigos, né? Rita Moraes e Felipe Braga, dos Los Bragas, e Alice Braga. E é uma série super fina. Gostei, assim. Eu vi o primeiro só. Principalmente o elenco de apoio que eu nunca tinha visto numa tirando Cidade de Deus, acho, 20 anos atrás quase, né? Fazia muito tempo que eu não via um elenco de apoio com a cara, sabe, com a realidade da parada, assim. E tem um moleque lá, que é o moleque que fez o Sócrates, o ator, é um trio de protagonistas, né? É o Nando, a Rita e o Doni. O cara que faz o Nando, moleque, é muito bom, cara. Ele até foi indicado por um prêmio de cinema indie americano pelo um filme que ele fez chamado Sócrates, que ele é um personagem saindo do armário, gay, no Porto de Santos, que perde a mãe e tal. E ele tá fazendo outra coisa, assim, né, como o Nando. E a série achei muito fina mesmo, cara. Gostei. Eu vi o primeiro episódio, eu gostei porque mostra um lance de um universo de... Hoje o funk tá tão em voga, mas a gente não vê onde esse funk que toca em um monte de festa de rico e tal, da onde ele vem, né? E vem... Não é só o funk, isso que é legal, né? Que é o crime, é a igreja evangélica, é o funk. Sim, é a cultura da quebrada, os esportes, tem uma cena lá que eles jogam futebol e qual a importância do futebol pra aquela comunidade e tal. Então achei muito fino, episódios curtos também, episódio na sua média meia hora. Então super indico aí Sintonia, louco pela segunda temporada. E... ouvi mais funk aí, porque é um ritmo doido. Então, entrando aqui pra pauta do programa... Falar de basquete, né? A gente tá gravando há 39 minutos. Mas a vida é assim, né? Quando tá devagar ali a NBA, a gente tem que ver outras coisas. Então, vocês também. Então, vamos aqui inventando pauta depois da merecida folga aí, pra gente não ficar tanto tempo sem vocês. Tá terminando aqui a sua off-season. E algumas coisas aconteceram, algumas coisas que a gente já falou nesses últimos programas, outras coisas não. Então a gente queria fazer um grande apanhado, o famoso apanhadão de informações que aconteceram nessa off-season. Então a gente vai passando aqui por alguns tópicos. Senhor Gustavo Mantovani e Guilherme Pinheiro vão comentar. Então vamos lá, começando para vocês, meninos. Qual que foi a melhor troca dessa off-season? Eu vou começar só explicando por que a gente tá fazendo isso. Agora, como a gente teve uma folga, hoje, na minha cabeça, marca o início da nossa cobertura da próxima temporada, né? A gente para de olhar, para de falar da temporada passada e passa a analisar agora tudo que aconteceu para olhar para a próxima. Então, a gente pensou nessas... A gente vai fazer meio que vai olhar um pouco para off-season especificamente, vai falar o que a gente gostou, o que a gente não gostou, mas sempre tendo em foco a próxima temporada, né? Sobre a melhor troca, na minha opinião, eu estabeleci o seguinte critério. Qualquer troca, você tem sempre os dois lados para olhar, né? Os dois times ou mais times, né? Você tem que sempre olhar. Se tem uma troca entre dois times e um time se dá muito bem, automaticamente você pode já falar que o outro time se deu muito mal. Então, para não ficar a minha melhor troca ser a minha pior troca também... Não necessariamente. Enfim, em geral, né? Não necessariamente. Pensa, um time tem 2 pivôs e outro tem 2 armadores. Troca o armador por um pivô, claro, e os dois se dão bem. Mas depende, porque se um pivô for muito melhor que o outro armador, e aí... enfim. A questão apenas eu olhei... Quando eu fui analisar a melhor troca, eu tentei analisar sempre do lado do time que teve a iniciativa de ir atrás da troca, né? E aí, sob esse ponto de vista, a melhor troca, na minha opinião, não significa troca pelo melhor jogador, significa apenas uma troca que coloca o time numa condição melhor por conta dos ativos e dos jogadores que eles adquiriram. Foi a troca do Jimmy Butler para o Miami Heat. Por quê? Porque o Miami Heat, a gente já tinha falado isso alguns episódios aqui, tava num limbo
que é um lugar muito ruim de se estar, que é aquele que a gente já falou. Você não é bom o suficiente para brigar por nada lá em cima, ao mesmo tempo você não é ruim o suficiente para pegar uma escolha boa no draft. Então, com a troca do Jimmy Butler, o Knicks, ele claramente se coloca, o Heat, claramente se coloca numa posição melhor para a próxima temporada, porque agora, em tese, o Heat está a um jogador de poder almejar maiores voos na Conferência Leste. Não só isso, nessa mesma troca, que foi uma troca de 4 times, né? Foi uma troca envolvendo Clippers e Portland e Sixers. Eles também se livraram do contrato do Hassan Whiteside, né? Eles perderam o Josh Richardson para os Sixers, mas também se livraram de um contrato muito ruim, que é o contrato do Hassan Whiteside. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que o Miami não teve medo de arriscar e, na minha opinião, hoje, por conta dessa troca, se coloca numa posição muito melhor para a próxima temporada e para o futuro. E aí, assim, é óbvio que teve jogadores melhores que o Jimmy Butler, na minha opinião, que foram trocados. Eu só não coloquei esses jogadores, essas trocas, porque eu acho que o preço foi muito alto a ser pago. Acho que vale relembrar, porque nem eu lembrava exatamente a troca quando tu falou agora, eu fui atrás aqui pra ver. O Miami, além de receber o Jimmy Butler, recebeu o Myers Leonard, do Portland Trail Blazers, e cash, e dinheiro dos Clippers. Os Sixers recebeu só o Josh Richardson, o Blazers recebeu o Whiteside e os direitos de um cara que eu não sei quem é aqui, e os Clippers receberam o Mo Harkless e uma first round pick protegida de 2023 do Miami. Então eu me lembro que essa troca estava para ser concluída, só faltava encontrar este quarto time para fechar o negócio. Realmente, eu acho que pro time do Miami Heat, que já estava querendo abrir caminho pro Bam Adebayo ser titular no lugar, no final da temporada já foi assim, né? O Whiteside nem estava mais começando os jogos, então eles mataram 2 coelhos com uma cajadada. Já conseguiram se livrar do contrato do Whiteside, que tava no final, né? Se não me engano, era o último ano. Então nem seria o pior dos males se ele ficasse. Mas então eles abrem caminho pro Adebayo, que tá no Team USA, que vai jogar o Mundial. O Adebayo é um dos convocados. Podia falar sobre a seleção depois, né? Pode ser o próximo episódio. Pode, porque tem... Bem confusa essa seleção. Cada dia tem 2, 3 caras que saem, enfim. Bem confusa essa seleção americana. Mas enfim... concordo que é um bom negócio pro Miami. A minha troca favorita para um dos times, eu acho que o time que mais se deu bem em uma troca, foi o Utah Jazz ter adquirido o Mike Conley de Memphis. Claramente eles usaram o fato de saber que o Memphis não queria mais ele, entre aspas, assim como o Toronto sabia que Memphis não queria mais o Marc Gasol, estava querendo começar uma reestruturação, então o Utah usou isso a seu favor. A troca, para quem não sabe, foi só o Mike Conley pro Utah Jazz. Pro Memphis eles mandaram Grayson Allen, o Jay Crowder, Kyle Korver, a 23ª escolha, que virou o Darius Bazley, e uma futura escolha de primeira rodada protegida. Então, no fundo, o que o Utah Jazz deu aqui? Grayson Allen, eu não sei se ele vai se tornar um grande jogador da NBA, nem se ele vai ser um sólido role player. O Jay Crowder tá pipocando de time em time as últimas 2, 3 temporadas, desde aquela saída do Celtics, que ele foi pro Cavs, que ele foi na troca do Kyrie Irving, que ele passou por... até já me esqueci para todos os times que ele foi. E o Kyle Korver é outro que fica pulando de time em time. Então, já não estavam... Já nem tá mais no Grizzlies, né? Ele já... Ele foi pro Suns, eu acho? Não, foi para o Bucks, acho. Pro Bucks? Então. Ele foi cortado, né? Foi cortado e foi pro Bucks. Enfim. Mas eu digo, pelo lado do Utah Jazz, Kyle Korver estava sendo pouco utilizado em comparação com que ele costumava ser utilizado em outros times, quando ele estava num auge físico e técnico melhor. O Jay Crowder não estava sendo tão utilizado quanto a gente imaginava. Ele foi na época ali da troca do Kyrie Irving, ele era um dos caras mais, eu digo até superestimados, porque estavam colocando, eu lembro de um ranking da ESPN antes de começar a temporada, essa que ele chegou no Cleveland, que ele estava como 39º melhor jogador da NBA, à frente do DeMar DeRozan, que era o 40 na lista, pra ver como o hype estava forte em cima do Jay Crowder. Ele foi o Jay Crowder que ele sempre foi, na minha cabeça ele nunca mereceu tudo isso. Enfim, o Jazz na minha cabeça eles acabam não cedendo tanto e pegam de volta um armador consolidado na NBA, que aparentemente já superou aqueles problemas físicos que ele teve. É um cara que nunca foi um All-Star, embora talvez tivesse merecido mais de uma vez, mas por causa da
da Conferência Oeste lotada de armadores, ele nunca teve essa chance. Eu acho que o Jazz pode se dar bem. Eles tinham tentado com o Ricky Rubio, que é um armador de ofício, mas que é um cara que tem um teto meio baixo, vamos dizer assim. Não é um cara que poderia se tornar uma grande estrela da NBA. É um cara com um teto meio baixo, tanto que agora ele assinou com o Phoenix Suns, meio que acho que ele desistiu dessa de ganhar. Quer ganhar dinheiro, não ganhar partidas mais. Pro lado do Utah Jazz, acho que essa foi uma troca muito boa. E já então, que você tava falando aí de ganhar dinheiro, não ganhar partidas, quem que foi a galera que fez a pior troca, que perdeu dinheiro e talvez não vai ganhar partidas? Eu começo? Pode começar. Bom, eu fui para um outro caminho aqui. A minha pior troca dessa off-season, na minha opinião, e eu vou explicar por quê, foi a troca que mandou André Iguodala para o Memphis Grizzlies. O André Iguodala, mais uma escolha de primeiro round por um jogador que não deve jogar no Warriors, que é o Julian Washburn, que eu particularmente nem sei quem é. Mas enfim, por que eu achei essa troca ruim? Porque vale a pena voltar um pouquinho. Quando o Warriors percebeu que ia perder o Kevin Durant para o Brooklyn Nets, eles chegaram no empresário do Kevin Durant e conseguiram fazer com que o negócio virasse uma sign and trade, que basicamente já significa que o D'Angelo Russell assinou com o Brooklyn, o KD assinou com o Warriors e aí na sequência eles trocaram os jogadores. O problema é que por conta disso o Warriors fica numa situação que é o chamado hard cap, que é o cap da NBA, ele é soft, ele é um cap que ele existe o número, mas que em alguns casos existem exceções que te permitem passar desse número nos salários totais do seu elenco. Quando você tá hard cap, eu acho que o valor, acho que nessa temporada vai ser 139 milhões, significa que de nenhuma forma você pode ultrapassar os salários desse valor. Por conta do sign and trade que trouxe o D'Angelo Russell para o Brooklyn Nets. Que eu acho um bom negócio, e eu vou falar desse negócio um pouco depois. A questão é que, por conta disso, o Iguodala tinha um número de cap alto e o Warriors precisava de contratar jogadores porque senão não ia conseguir fechar 15, 12, 13 no elenco, né? Então eles tiveram que se desfazer de um cara que é parte essencial do núcleo do Warriors, que chegou em 5 finais consecutivas, que é algo muito difícil de se fazer nos dias de hoje, para não falar, só não é impossível porque eles fizeram, mas a gente sabe que é dificílimo de fazer. Mais do que o rendimento em quadra do Iguodala, eles perdem o cara que era tipo um dos líderes desse time, um cara que você podia confiar, tanto que nas finais, nos playoffs, quando precisou, o Iguodala foi titular, bateu 30 e poucos minutos por jogo, até contra o Houston ele foi titular, né? Ele fez, inclusive teve um jogo que ele fez quase 30 pontos. Exato. Deixava ele arremessar, ele ia fazendo ele foi ponto. Guardando, Então assim, a troca em si nem foi uma troca das mais bombásticas, mas eu acho que pro Warriors, embora o time do Warriors ainda seja muito bom, etc e tal, a gente não precisa repetir isso muitas vezes, eles perdem bastante com isso, né? A minha pior troca, e eu não entendi por que eles fizeram, também é uma troca que não foi bombástica, não passou praticamente despercebida, mas eu não entendi por que eles fizeram isso, foi o Oklahoma City mandando o Jeremy Grant pro Denver Nuggets em troca de uma escolha de primeira rodada de 2020. Primeiro, o time... Por que eles fizeram isso? Porque eles estão numa reformulação, eles trocaram o Paul George, trocaram o Russell Westbrook, acumularam a gente até falou quantos piques de primeira rodada, eu esqueci quantos eram, mas juntando a deles, as do Rockets que eles pegaram na troca do Westbrook e as do Clippers, dava mais de 10, 12 escolhas aí nos próximos anos. Então eles foram lá e quiseram pegar mais uma escolha de primeira rodada. Para isso eles deram o Jeremy Grant, que é um cara que vem sendo titular do time, que vem melhorando no arremesso de 3 pontos, estava sendo um stretch 4, até stretch 5 às vezes, por uma escolha do Denver Nuggets, que vai ser um time que vai ficar com uma das melhores campanhas do Oeste. Se for que nem ano passado, a escolha seria a 29ª, eu acho, ou 28ª, enfim. Eles praticamente deram de graça um jogador, o Jeremy Grant, que eu acho que poderia ser útil nessa reformulação do time. Naquele momento eles não sabiam, mas possivelmente eles vão ficar com o Chris Paul, vão tentar construir em torno do Gallinari, do Shaqiri Alexander, pelo menos no começo, e do Steven Adams, enfim, eu acho que o Jeremy Grant seria útil. Eles trocaram por uma escolha de primeiro round, que vai ser a 28ª, a 29ª, 30ª escolha. Não entendi por que eles fizeram isso. Faz sentido o teu comentário. O meu comentário. Não, no dia que saiu eu fiquei, por que eles fizeram isso? Por quê? Não tem nenhuma razão, não tem nenhum motivo. Então, se não tem nenhum motivo, qual que é o pior contrato assinado?
Vamos começar no pior? Vamos começar no pior, porque... Quer mandar, Vavo? Eu posso falar, deixa eu achar aqui, peraí. Eu acho que a gente vai concordar nessa, cara. Vamos lá. Bom, o meu pior contrato assinado, talvez a gente concorde, é porque ele acabou sendo uma sign and trade. Mas ele parece que foi uma troca, mas no fundo não foi. Terry Rozier com o Charlotte Hornets. E o valor? É um jogador que não entrega tudo isso. O Terry Rozier, ele conseguiu uma coisa que foi jogar muito bem os playoffs quando o Kyrie Irving estava machucado. Esse é o resume dele, é o currículo do Terry Rozier. Fora isso, ele é um jogador médio, ele é um armador médio que vem do banco de reservas, que pode ser titular às vezes, mas que claramente aquele Rozier dos playoffs de 2018 não é o Rozier que mereceu esses 3 anos e 58 milhões? 59, 59 milhões por 3 anos. No Charlotte Hornets, pode até não parecer que foi um negócio ruim. Por quê? Porque o Charlotte tá com um elenco tão ruim, mas tão defasado, que é capaz do Rozier meter 24, 25 pontos por jogo, e todo mundo fala, aí ó, tá vendo? Ele vale os 50, quase 60 milhões. Mas não, é porque o time do Charlotte tá muito fraco. Eles perderam, além do Kemba Walker, para o próprio Boston Celtics, também o Jeremy Lamb, que estava sendo talvez o segundo melhor jogador do time, foi pro Indiana Pacers, né? Foi pro Pacers. Então o Rozier talvez tenha que, junto com o Batum, tenha que comandar esse time. Só pra... É óbvio que a gente não pode olhar apenas para as médias, mas assim, o Terry Rozier é um jogador que tem médias de 7,7 pontos por jogo, 3,6 rebotes e 2,3 assistências na carreira. Ele é um armador. Aí você fala assim, mas ele não joga nada. Cara, a média dele é de 20 minutos por jogo. Então, eu não entendo o porquê desse salário de quase 20 milhões por ano. É maior que o salário do Iguodala, por exemplo, para citar um jogador que a gente acabou de falar. Para mim, embora a gente tenha contratos muito mais onerosos, com valores muito mais altos, você tem contratos que são apostas, como por exemplo do Porzingis, porque a gente não sabe como ele vai voltar, o Malcolm Brogdon, que vai ganhar 22 milhões no Pacers, mas a gente já viu ele ser um jogador importante num time que chegou nas finais. Tudo bem, o Rozier tinha sido importante no time do Celtics que chegou nas finais no outro ano. Mas eu acho que existe uma diferença de produtividade aí. O próprio Harrison Barnes também tá com quase 22 milhões também de média. Terrence Ross. Sim. 4 anos, 54 milhões, essas alturas da carreira. Agora, o Terry Rozier, pra mim, é o mais injustificável, assim, não há sentido nesse contrato pra mim. Pra mim, foi o pior da temporada, e é isso, assim, entra também a questão do contexto. Até porque o Charlotte é um time que, porque foi sign and trade, tá também no hard cap, e o elenco horroroso. Então, enfim, eu não entendi o porquê esse sacrifício imenso pra trazer esse armador, entendeu? Já ia ficar em último de qualquer jeito? Pra que gastar dinheiro, né? Então, no reverso disso, o melhor contrato assinado nessa oficina. Acho que o meu vai ter polêmica aí, mas eu vou explicar. Eu falei que eu não gostei da troca do Iguodala, que veio por conta do sign and trade do D'Angelo Russell. O meu melhor contrato, eu olhei aqui os contratos, a duração desses contratos, e pra mim o melhor contrato foi o do D'Angelo Russell. Explico. Embora eu não ache... 4 anos, 117 milhões. Média de 29. É o máximo é o máximo dele, né? Porque o valor do famigerado máximo vai de acordo com os anos de serviço que o atleta tem. Então o máximo do Kevin Durant é 40 e poucos, o do D'Angelo Russell é 29. É do 41 do Kevin Durant. Por que eu achei esse contrato bom? Vamos lá. Embora eu acredite que o D'Angelo Russell não seja um jogador de máximo, o fato é que ele saiu da última temporada extremamente valorizado, inclusive chegando ao All-Star Game pela primeira vez na carreira. Tudo bem que foi por conta de estar na Conferência Leste, etc. Mas o fato é que hoje ele é um jogador extremamente valorizado. Além disso, ele tem 23 anos de idade apenas. Ele ainda tem espaço para evoluir, como vem evoluindo ofensivamente. Ele já evoluiu, ele precisaria, eu acredito que ele precisaria chegar a ser pelo menos medíocre na defesa, porque atualmente eu acho ele menos que medíocre, sim. Eu acho que é muito mais uma questão de postura do que de habilidade. De qualquer forma, ele tem espaço para evoluir, e a grande sacada foi que quando o Warriors viu que ia perder o Durant por nada, não interessa se eles precisavam do Russell ou não. Você tem a chance de trazer um jogador que foi All-Star de 23 anos, você traz. Por quê? Porque se eles chegarem ao final de uma temporada e descobrirem que, de repente, o D'Angelo não serve para o que o Warriors quer fazer, eles têm
a chance de trocar. Vai ter um monte de gente que vai querer o D'Angelo se o Warriors se disponibilizar a trocar ele daqui uma temporada. Então, a grande sacada não é só o contrato. O meu ponto foi o contrato, mas foi pela jogada de mestre do Warriors aí. Bob Myers mandou muito bem. Por quê? Porque garantiu que o Warriors ainda tem um ativo interessante pro resto da liga, jovem, que pode melhorar, e que se o Warriors achar que não pode trocar e ainda adquirir muitas coisas interessantes de volta. Então, na minha opinião, eu não tô falando apenas do contrato, eu tô falando do contexto todo. Pra mim, o melhor contrato dessa off-season foi o do D'Angelo Russell. Eu vou falar um que também passou meio despercebido bastante, que foi o do Seth Curry. Ele voltou pro Dallas, 4 anos, 32 milhões. Excelente. 4 anos, tu garante um cara por 8 milhões, um dos melhores arremessadores de 3 pontos. É um cara que pode em aproveitamento tá melhor que o irmão. Lógico que o irmão arremessa todo desequilibrado, com um monte de gente na frente, e ele costuma arremessar numa situação um pouco mais confortável. Mas é um cara que em termos de aproveitamento, ele arremessa até um pouco melhor que o irmão dele, o Stephen Curry, só arremessou pior que o Kyle Korver nessa década, e eu sei porque eu fiz um vídeo dos melhores arremessadores de 3 da década, e o Seth Curry ficou em segundo lugar. Então, 4 anos, 32 milhões, o Dallas que tinha perdido ele, pra mim foi uma barganha. Dá pra começar com ele de titular, se quiser. Ele pode estar na sua rotação de 8 aí, nos playoffs, foi um excelente contrato. Era um cara que eu queria pro Rockets, é um cara que se encaixaria perfeitamente no Rockets, pra ser esse cara vindo do banco, principalmente com o Eric Gordon vindo jogando de ala, e o Rockets tá usando bastante o Austin Rivers. Eu acho que o Seth Curry seria mais útil do que o Austin Rivers pro estilo de jogo do Rockets nesse momento. E a outra que eu queria fazer observação do time do Gui do Lakers, o DeMarcus Cousins por 3,5 milhões. Sim. Uma das maiores barganhas da história. É um Sem cara dúvida. que todo quebrado faz 14, 15 pontos por jogo. Se ele voltar ele é um cara que fazia 25 na época do Sacramento. Agora nos Warriors, jogando o quê? Uns 30 jogos, foi isso, né? 17, uns 14 ou 17 pontos. A temporada regular, pelo menos uns 17, 16,8. Então, tu assinar com um cara que faz pelo menos 15 pontos por jogo, não estando ainda nas suas condições ideais, a gente imagina que ele possa voltar pelo menos perto disso, e pagar 3,5 milhões é uma das maiores barganhas da temporada. Eu só não citei ele porque eu acho que tem essas dúvidas de saúde, de se ele vai estar bem pra jogar ou não, mas sim, qualquer coisa, ele é um Carmelo Anthony do ano passado, que o Rockets pagou isso aí pra ele, não deu certo, tchau. Exato. Saudades, Carmelo. Pra vocês, qual que é a maior incógnita da liga? Então, aquele time que pode tanto ganhar quanto perder, tipo... Em teoria, qualquer um pode tanto ganhar quanto perder, mas qual que é pra vocês que não dá pra analisar direito ainda? Sempre lembrando que o único time que varreu o Milwaukee Bucks ano passado foi o Phoenix Suns. Pois é. Que venceu os 2 jogos. Aliás, todos os times podem ganhar ou perder, mas... enfim, isso me trouxe à memória um momento muito triste do meu domingo, Dia dos Pais, que foi o jogo entre Inter e Corinthians. Não sei se você viu, Vavo. De manhã não dá. Foi tipo pra estragar o Dia dos Pais, assim, porque foi horrível. Muito Esses jogos das 11, quando pega sol, que nem pegou lá, normalmente o jogo é tipo a Copa de 94, todo jogo chato. Eu acho que teve uns 5 chutes no gol o jogo inteiro. Tipo, e o Corinthians quando joga fora, enfim, é um adendo, não tem nada a ver com futebol, mas cara, eu deu vontade de chorar, de raiva. Mas enfim, vamos lá. Não vi já. Maior incógnita da liga. Eu pensei aqui, tem vários times que a gente pode colocar aí nesse lugar, né? Eu anotei 4 times aqui, mas eu vou escolher um só. Eu anotei Spurs, eu anotei, porque tá num momento de transição, eu anotei Mavericks, porque se Luka Doncic e Porzingis jogarem como eles podem jogar, esse time tá automaticamente dentro dos times que podem postular os playoffs, porque o nível de talento dos dois é muito alto, mas se não der certo, eles podem estar lá embaixo. Eu coloquei Pelicans, porque eu acho que o Zion tem 18 anos, e então não necessariamente ele vai traduzir. Eles mudaram o time inteiro, exceto o Jrue Holiday. E é isso, assim, se os jogadores que vieram do Lakers jogarem o que a torcida do Lakers acreditava até o ano passado, o time do Pelicans tá bem pra caramba. Se eles jogarem o que o resto da liga acreditava que eles poderiam jogar até o ano passado, o Pelicans tá na lama. Então, eu coloquei. Mas a minha maior incógnita se chama Toronto Raptors, o atual campeão. Por quê? Porque, embora no papel o time ainda seja muito bom, o time, você tem um jogador como o Siakam, jovem, mais ou menos, acho que ele tem 25, 26 anos, ele começou a jogar tarde, mas ainda em evolução, terminou a 3ª temporada dele. Você tem Kyle Lowry, que fez os playoffs excelentes. Você tem Marc Gasol, Van Vliet e tal. Anunoby voltando. Você tem Anunoby voltando. A questão é, Kyle Lowry, Marc Gasol e
tem mais um, acho que. E o Ibaka estão no último ano de contrato. Todos eles, o Ibaka nem tanto. O Ibaka é aqueles caras que você acha que tem 42 anos, quando você vai ver ele tem 29. 19. E porque a impressão que você tem é que ele tá na liga há muito tempo, né? E aí, eu acho que pela cara dele também parece que ele é mais velho. Talvez ele seja, né? Tem esse boato que é legal. Tem parênteses, documentário, tu que gosta de documentário aí, Marcel. Son of the Congo é um dos documentários da ESPN. O Ibaka, ele é do Congo, que é só Congo, não é do República Democrática do Congo. Normalmente as pessoas que são do Congo são da República Democrática do Congo, tipo o Dikembe Mutombo, o Muriei. Mas o Ibaka, ele é da República do Congo, então mostra um documentário ele voltando pra cidade dele, ele se encontrando com uma filha dele, que ele tem lá, que nem fala com quem é, que ele, enfim, é um documentário legal, fecha parênteses. Mas enfim, e aí a questão é que o Toronto, embora o time seja, eu acho que ainda seja suficientemente bom pra brigar por playoffs, o Masai Ujiri, ele pode jogar e falar, bom, o Lowry tá no último ano, o Gasol tá no último ano, o Ibaka no último ano, quer saber? Eu vou na trade deadline, eu vou trocar todo mundo e vamos ver o que a gente consegue em troca e vamos começar a montar ao redor do Siakam e dos mais novos. Então, eu não sei o que esperar da temporada do Toronto. Eles podem querer falar, vamos tentar de novo, defender o título, né? Embora a gente saiba que isso seja muito difícil, porque eles perderam disparado o melhor jogador. Ou eles podem falar assim, bom, a gente quer saber, a gente ganhou o título, vamos montar time para não essa temporada para daqui para frente. Então, para mim, essa seria a maior incógnita da liga hoje. Pra mim, eu acho que até já falei aqui no outro episódio, o Utah Jazz. Porque todo mundo tá considerando o Utah Jazz um dos favoritos lá naquele primeiro grupo com Lakers, Clippers, Rockets, enfim, quem ficou lá naquele grupo lá de cima. Todo mundo tá colocando o Utah Jazz. Eu não consigo ver isso. Embora eu tenha falado que a troca do Mike Conley foi boa, eu não sei se melhor o suficiente. Eu expliquei já outra vez. O Donovan Mitchell, pra mim, ele já começou muito perto do teto dele, ele não vai crescer tanto assim. O Rudy Gobert já tá no teto dele, ele não vai melhorar. O Mike Conley vai ser uma melhora em relação ao Ricky Rubio. O Joe Ingles não vai ficar melhor. Eles pegaram o Bojan Bogdanovic, também não é um cara que vai ficar melhor com o tempo. Então, eu não sei o que esperar do Utah Jazz. Eu tava pensando nisso. Pra mim, tu comentou que o Dallas talvez possa querer chegar nos playoffs. Pra mim, por incrível que pareça, os 8 times do Oeste meio que já estão definidos nos playoffs. Vê se tu concorda comigo. Os mesmos do ano passado, saindo o OKC e entrando o Lakers. Assim... Eu vou falar os 8, aí tu vê se consegue ver alguém entrando nesse grupo. Lakers, Clippers, Rockets, Nuggets, Blazers, Warriors, Jazz e Spurs. Pra mim são esses 8. Eu não consigo ver um Dallas ou um Pelicans ou sei lá quem ultrapassando algum desses 8 times. Então, a minha outra, eu botaria aí na dúvida. Enfim, é que ano passado. Só fechando o raciocínio. O Utah Jazz eu não sei se classifica em primeiro ou em oitavo. Essa é a minha dúvida. Entendi. Eu não sei onde eles vão chegar. Não, o que você falou faz sentido. A gente pode ficar analisando os cenários aqui, mas faz sentido. Não seria um absurdo se chegassem esses 8. Claro que não. Tem alguns outros times que podem surpreender, mas faz sentido o que você falou, sim. E agora, então, quem vocês acham que foi o time perdedor dessa off-season? Cara, esse eu não precisei pensar muito, não. Pra mim foi o Oklahoma. E porque eu acho que o Oklahoma comemorou tanto a permanência do Paul George na temporada passada, e o Paul George assinou com o OKC sem dar reuniões para nenhum outro time e tal, e aí uma temporada passa, eles pedem para trocar, e aí eu acho que o Sam Presti, ele sabia que talvez esse time do Oklahoma tenha atingido o teto dele, que era um primeiro round de playoffs. Mas, cara, o Sam Presti é um dos managers mais bem reputados da liga, que montou o time com o Westbrook. Que draftou 3 MVP seguidos. Exato, e tal. Não necessariamente ele precisava ceder ao desejo do Paul George de jogar no Clippers com o Kawhi Leonard. Ele poderia ter trocado o Steven Adams, que era um valor alto no cap, e aí tentado fazer outra... Assim, existia o elenco do Oklahoma não é ruim. Não era ruim. Não tinha por que falar, vamos implodir tudo agora, então, e vamos acumular. Ainda assim, o Oklahoma tem Chris Paul, tem o Shai Gilgeous-Alexander, que tem um excelente potencial. O Gallinari fez um ano excelente no Clippers. Tem o Andrew Robertson, que deve voltar, parte defensiva. Mas cara, eu acho que foi um golpe, assim, você ter que trocar os 2 maiores nomes da franquia, trocar o maior jogador da história da franquia. Acho que hoje dá pra falar que o Westbrook, pelo tempo que ele ficou, ultrapassou o Kevin Durant. Enfim, eu acho que ter que fazer esse pivô e mudar o caminho, a direção da franquia,
eu vejo como uma derrota. Pode dar certo? Claro que pode. Não vai dar certo essa temporada, não espero que o OKC brigue por nada nessa temporada. O OKC tem muitas escolhas, as trocas foram todas muito bem feitas. O meu ponto todo, apenas de ver como perdedor dessa off-season, é que o time teve que implodir tudo para começar de novo. Escolhas de draft é uma coisa que eu sempre falo aqui. É legal ter, mas só vale a pena se você acertar. Você pode ter 15, se errar as 15, o que valeu a pena? Nada. Então, assim, o time tem que acertar. O Prest é bom disso, que é um fator positivo. Mas eu entendo, assim, que ter que implodir o time, era um time que eu acho que existiam ainda algumas mexidas que você poderia fazer pra dar um ganho pra esse time, e eu entendo como uma derrota pro OKC. Bom, o meu, como não poderia deixar de ser, obviamente tu pensou nele, New York Knicks. Eu não queria falar do Knicks, sim. Que é tão óbvio, né? O time que prometeu Deus e o mundo, prometeu Kevin Durant, Kyrie Irving, todo mundo, e não entregou nada. Como não? Julius Randle? Eu vou ler quem eles assinaram. Eu acho que eu vou deixar por isso mesmo. Vamos lá. Quem o Knicks assinou? O Julius Randle, 3 anos, 62. Dá mais de 20 por temporada. Todos os contratos do Knicks, pelo menos isso eles fizeram direito. Todos os contratos que o Knicks assinou são, o último ano do contrato é opção do time. É team option. Não, dá pra eles acabar com o time inteiro quando... Com exceção do Randle, que foi 3 anos, todo mundo é 2 e o Marcus Morris é um só. Taj Gibson, 2, 20 milhões. Alfred Payton, 2, 16 milhões. Wayne Ellington, 2, 16 milhões. Marcus Morris, 1, 15 milhões. Bobby Portis, 1, 15 milhões. Red Bullock, 2, 8 e 200. 2, 8 e 200 foi um bom contrato. Foi. 2 por 8 e 200, Red Bullock, 4 e 100 por temporada. Não vi que era tão pouco. Ele tinha feito um contrato maior, só que daí ele tem uma lesão. Aí ele renegociou esse contrato num valor menor, porque ele vai ter que ficar um tempo se recuperando. Não tinha visto isso. Mas enfim, são um monte de jogadores medianos que a gente acaba sendo uma incógnita. Vá que eles se encaixem e façam alguma coisa. Chutadores de 3, né? Eles trouxeram alguns. Wayne Ellington. E todos os power forwards disponíveis também eles trouxeram. Porque eu acho que na trade deadline eles podem trocar por escolhas e tal, Enfim, Então, mais porque eles prometeram Deus e o mundo e trouxeram um monte de role players. Meu escolhido New York Knicks. O meu Knicks. impulso inicial ia ser o Knicks, mas eu falei, não vou falar do Knicks, que é muito, tipo, mas vou bater de novo, sabe? Aí eu falei, se bobear o Vava ainda vai falar também. Chora, Yuri. Vem cá, de novo. Que aliás, um abraço pro Yuri, ele mandou Feliz Dia dos Pais pra mim ontem. Pra mim também. E ele lançou um vídeo que é... De volta ao jogo? Não, depois desse, perguntas, ele fez com o pai dele. Perguntas sobre o LeBron James. O pai dele até que entende, sim. O pai dele sabia não, porque ele saiu do Miami e depois foi pro Cleveland. Já é melhor que o meu pai, por exemplo. Melhor que o meu pai. Um dia eu ia participar de um Bom Chacalaca, eu ia errar tudo. Eu tava falando com ele. Vai ter, calma. O quadro que eu gravei com o Gui hoje, que vai ser lançado ou não, dependendo do áudio, tu vai ser o próximo entrevistado. Sua hora vai chegar. Vou estudar. E pra fechar, então, essa parte do programa, quem é o ganhador dessa off-season? Não tem muito, eu acho que talvez a gente concorde também. Eu acho que foi o Clippers, assim, eu acho que não tem, embora outros times tenham tido off-seasons produtivas, o Nets teve, o Lakers teve. Perguntar mais do que o Nets, você acha? Cara, mais porque o Kevin Durant não joga essa temporada e ele teve uma lesão treta que a gente não sabe como ele vai voltar. Se ele não voltar... Tu tá pagando 160 e tantos milhões pelo Kevin Durant por 3 temporadas, como ele não joga. Então, se for fazer a média, dá 50 e tantos milhões por temporada que ele vai jogar. Na verdade, ele tem uma player option no último ano. Então, mais que o Nets, assim, eu acho que... Até porque o Clippers tinha toda essa estrutura, esse time, eles conseguiram manter o núcleo de coadjuvantes, que era muito bom, eles conseguiram manter praticamente inteiro, né? Então, e aí botaram 2 dos melhores jogadores da liga atualmente nesse time. Eu não vejo. E ainda anunciaram, eles têm o dono mais rico da NBA, Steve Ballmer, a gente já falou dele. Anunciaram que vão construir uma arena destruidora. Essa história até dava pra fazer um episódio só dessa história, porque tem uma história que envolve o Lakers, porque eles vão fazer em Inglewood, onde é o fórum. O James Dolan, que é dono do Knicks, é o dono do antigo fórum. É uma loucura, é novela, tipo Barrados no Baile. Mas enfim, então acho que o Clippers, parênteses, quando eu estava na Califórnia com minha esposa, então namorada, a gente tava entrando numa farmácia e ela... O cara do Barrados no Baile lá. Eu falei, puta, eu não sei quem é, eu nunca assisti Barrados no Baile lá. Eu esqueci o nome dele. Fala os nomes aí. Jason Priestley? Eu não sei. O protagonista era Jason Priestley. Não. Tu fala o nome do personagem. O Brandon. Brandon Walsh. Isso aí. Aí a gente viu ele numa farmácia. Aí eu falei, vai lá, tira uma foto com ele. Aí ela, não, tenho vergonha. Vai lá, tira uma foto. Não tirou.
Aliás, tem uma coisa que eu nunca entendi, é que eles eram irmãos, né? Como chama aquela? Eu não sou. Era o Jason Priestley, que era o Brandon Walsh, e a irmã dele chamava Brenda. Isso ela comentou comigo. Pelo menos na tradução em português, porque na época você via na Globo dublado. Eu não sei, eu nunca vi. Não, ela comentou isso comigo. Ela inclusive contou essa curiosidade. Quem que era coloca Brandon e Brenda, mano? Sério? E nesse mesmo dia, era em Beverly Hills isso. A gente encontrou o Schwarzenegger saindo, tipo, de uma loja, assim. O Rádio no Baile chamava Beverly Hills 90210. Que é o então, o cara mais caro. O cara tá preso ainda ao seriado, 20 anos depois, continua morando no mesmo bairro, indo na mesma farmácia. Mas começou o reboot agora, né? É verdade. Começou o reboot com eles, tirando o Matthew Perry. Mas isso era 2015, a gente foi. Sim, que ele tava fazendo Archer. Matthew Perry morreu? Matthew Perry ou o Chandler? Luke Perry, desculpa. O Matthew Perry não tá bem, ele tá trancado num hotel em Nova York. O Matthew Perry, ele passa mal, ele tem vários problemas de droga, né? Cara, esse podcast é muita cultura, eu vou falar pra Apple mudar nós de categoria e botar em variedades, velho. Então, é isso, fechou? Fechou. Ganhador? Você concordou também? O ganhador, você não falou. Você entrou Clippers, lógico. Clippers. Então é isso. É tipo Knicks, é meio unanimidade. Ganhou o troféuzinho aí, off-season BSP aí pra vocês. Vamos mandar pelo correio. Steve Ballmer, avisa quando chegar. Pendura uma faixa lá na sua arena nova, Clippers. Melhor off-season, vocês ganharam off-season. Pelo Big Shot Pod, vamos mandar aí, Ballmer. E vamos então aqui rapidão passar, porque a NBA anunciou semana passada os 3 times da última década. Então, esses times, esse debate, desde a semana passada, que eu lembro que eu cheguei na festa da Fresno. Eu cheguei. E foi a primeira coisa que o Vavo me disse, foi, mano, anunciaram a parada. E a galera comentou pra de supetão, né? Eles não falaram que iam anunciar. E vale um parênteses. Lá no artigo no site da NBA diz, esta não é a opinião oficial da NBA, e sim daqueles que cobrem a NBA e acompanham diariamente e que trabalham no NBA.com. Ou seja, é da NBA, sim, pô. Então, você solta no site da liga e fala, olha, não é oficial. Você botou no site da... Tá no papel timbrado. Se alguém não gostar, tem um parênteses. Então vamos lá, eu vou falar os 3 times e aí vocês discutem rapidamente o que vocês acham disso. E depois eu vou falar os meus 3 times, mas não é a minha opinião oficial. Não é a opinião do programa, na verdade. Então vamos lá, o primeiro time, Steph Curry, James Harden, LeBron James, Kevin Durant e Kawhi Leonard. Segundo time, Chris Paul, Russell Westbrook, Anthony Davis, Blake Griffin e Carmelo Anthony. E o terceiro time, Dwayne Wade, Kobe Bryant, Paul George, LaMarcus Aldridge e Giannis Antetokounmpo. Bom, a minha primeira observação é que oficialmente uma década iria de 2011 a 2020, não de 2010 a 2019. Por quê? Porque não existiu ano zero. Então a primeira década foi do ano 1 até o ano 10. Sim. Depois do 11 até o 20. Concordo. Do 1101 ao 1110. Concordo. 1431, 1440. Estatisticamente essa lista está errada. Está errada, mas eu entendo... Então pra que discutir? Pra que discutir? Mas eu entendo até semana que vem. Que as pessoas usam pelo algarismo. Tipo, década de 90, de 90 a 99. Faz mais sentido seja de 91 a 2000, enfim. Essa era a primeira observação. A segunda observação, eu não concordo, eu nunca não concordei quando mudaram o All-Star Game e não concordo com o que eles divulgaram aí, com esses times que são 2 de backcourt e 3 de frontcourt e os frontcourt podem ser alas ou pivôs. Não concordo. Concordo com você. Eles fizeram isso por quê? Porque tava numa escassez de pivô uma época aí, uns anos atrás, inclusive agora que tá voltando a ter uns pivôs mais representativos na NBA, mas como tava muito fraco de pivô e começou a entrar uns caras nada a ver no All-Star Game de titular porque tava faltando pivô, então eles mudaram essa regra. Podia ser alas ou pivôs. O que acontece atualmente, não tem pivô titular no All-Star Game. Acho que nesse último até teve o Joel Embiid, né? Mas os últimos 2 ou 3 não tinha pivô titular, porque acabava entrando 2 armadores e 3 alas. Nos All-NBA Teams que eles fazem no final da temporada, essa regra nunca mudou. É 2 armadores, 2 alas e 1 pivô. E isso é uma coisa de época, porque se tu voltar para os anos 90, tinha Shaquille O'Neal, David Robinson, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning. 3 caras iam ficar de fora de qualquer jeito. Se tivesse essa regra de hoje lá, era capaz de ficar 2 armadores, sei lá, Stockton, Jordan e 3 pivôs. Se fizesse essa mesma regra na época, que faria um time completamente sem sentido. Então acho que a NBA, quando mudou isso, se precipitou, e quando ela divulgou esses times da década, ela fez a mesma coisa. O que faz com que o time titular tenha LeBron, Kevin Durant e Kawhi Leonard, e nenhum jogador próximo de ser um pivô no time titular. Não, e aí minha primeira birra com essa lista é...
Olha, vocês vão me desculpar, mas o Kawhi Leonard não está no time da década de jeito nenhum. Gente, ele hoje Isso é o melhor... se chama recent bias. Exato. Hoje ele é o melhor jogador da liga. Não estou discutindo isso. Na minha opinião, hoje ele é o melhor jogador da liga. Mas ele não é de jeito nenhum o melhor jogador na liga. Ele da década. Um dos 5 melhores, né? Ele conquistou o título no Spurs, onde ele valoriza-se muito o MVP das finais, mas como a gente já falou aqui, ele não era o dono daquele time. Alguém tinha que ganhar, porque tava distribuído. Exato, ele fez 18 pontos nas finais naquele ano, não é? É que ele jogou muito bem na defesa, em cima do LeBron e tal, mas ele, assim, não é que foi um negócio assim, nossa, ele era um trator e dominar. Ele foi começar a ser o cara do time depois dessa temporada, mas assim, o Spurs até então nunca tinha, depois disso não ganhou com ele, aí teve a última temporada que foi a 17, 18, que aí ele não jogou. Mas então assim... Lembrando que o Kawhi Leonard foi... Sabe quantas vezes ele foi All-Star essa década? 3. Exato. Ele não está de jeito nenhum no time do time da década. Além disso, a outra... Eu vou falar primeiro do que eu discordo desses times, e aí depois a gente pode... Eu não sei se você montou, eu montei os meus aqui também. Vamos lá. Outra coisa, existem alguns jogadores que, olhando quem foram eleitos, né? Eu acho que alguns caras que foram... eu acho, por exemplo, Tim Duncan, pelo que fez na primeira... Vou falar de um outro jogador que eu não acho que tem que estar aqui. Kobe Bryant. Tá no terceiro time. Por quê? O Kobe Bryant, você olha e fala assim, ele tem 1 título e 7 All-Stars. Cara, basicamente... A última temporada de altíssimo nível do Kobe Bryant foi 12-13. Né? O Kawhi Leonard ao contrário, em vez de só o final foi só o início. Exato. Eu acho que ele foi, e da mesma forma que mesmo depois de 2013 ele foi sendo votado para All-Star pela popularidade dele, e é por isso que ele chegou a 19 All-Stars na carreira, ele estar aqui é sinônimo, de novo por conta da popularidade dele, porque sim, ele tem um título em 2010, mas quer dizer que é o primeiro ano que conta o período, ele tem mais algumas temporadas de alto nível, mas na grande parte... Que se fosse na década certa ele não teria. Exato, mas grande parte da atuação dele nessa década não foi de All-Star, assim. Eu sei que é terceiro time, mas cara, desculpa, não é pra ele estar nesse time. Eu acho que é injusto com o jogador que jogou os jogadores que jogaram a década inteira em alto nível, armadores, Stephen Curry e James Harden, foram os 2 primeiros. Outros que jogaram em alto nível, Chris Paul e Russell Westbrook, que foi o que eles colocaram no segundo time. Sim. Dwayne Wade foi um cara que pega o final, do meio pro final da última, e essa meio que quase inteira. Ele vai bem até 2014, 15, ele vai. Vai, né? E ele dá umas revividas depois. Ele não foi mal no Bulls, por exemplo. Foi um Mas ele tem 2 títulos, né? Ele tem 2 títulos. 2 títulos, tudo isso entrando na conta. E um cara como, sei lá, o Damian Lillard, que individualmente o cara jogou muito bem praticamente a década inteira, eu acho até injusto tu colocar um Kobe porque ele foi campeão lá em 2010 e tirar um cara que jogou, tem média de 25, 27, quase 30 pontos por jogo. Não, você é pra botar o Kobe, porque não o Kyrie, sabe? Também, que é outro que foi campeão, que tem tem 6 All-Stars, enfim. Sob esse ponto de vista, nessa década, acho que o Kyrie fez mais do que o Kobe, sacou? Então, eu acredito que Klay Thompson, gente, o cara tem 3 títulos, 5 finais, não sei quantos All-Star Games, acho que 5 All-Star Games 5, e tal. Outro cara que não está em nenhuma das listas, e eu coloquei em nenhuma das minhas, eu vou explicar, é o Draymond Green. Cara, o Draymond Green, ele, assim, a gente precisa entender o que fez o Draymond Green nos últimos anos. Ele tem um prêmio de melhor jogador de defesa, 2 presenças em All-NBA, 5 vezes no melhor time de defesa, 3 All-Star, 3 títulos, sem contar tudo que ele fez nos playoffs, né? Outro cara que o pessoal pode torcer, eu falei do Duncan, outro cara que pra mim fez mais nessa década do que o Kobe Bryant é o Nowitzki, cara. O Nowitzki, que ele acabou de aposentar e tal, mal conseguia andar, mas também tem 6 All-Star, 3 vezes no All-NBA, tem um prêmio de MVP das finais, tem um título, né? Outro cara que eu acho que vale a pena a gente citar, e aí é onde o pessoal pode torcer o nariz, isso é uma coisa que o pessoal mais novo talvez que... Eu tô esperando tu falar o que eu vou falar pra ver se ele fala primeiro. O pessoal que não acompanha há tanto tempo a NBA, talvez vai torcer o nariz e falar, não, você tá de sacanagem. Dwight Howard, tá no meu segundo time. O Dwight Howard, ele tem 2 Defensive Player of the Year, 5 All-Star, 3 All-Defensive Team,
5 vezes All-NBA, 5 All-Stars, 3 vezes ele liderou a liga em rebotes, e uma em blocos e uma em arremesso de quadra. Quer dizer, hoje a gente olha pro Dwight Howard, ele é uma caricatura, basicamente, do jogador que ele já foi. Mas quem viu ele no Orlando e no Magic, no começo do Rockets, ele era monstruoso, gente. E aí ignorar ele, porque hoje ele não é nada disso, não dá, né? Você tem mais alguma observação ou vamos falar os nossos? Acho que eu falei... Vamos falar os times, vai. Começa aí então, fala teu primeiro. Bom, o meu primeiro time eu botei o Curry e o Harden, o Durant e o LeBron James, e respeitando as posições de pivô, coloquei o Anthony Davis, que é o que eu achei que é o melhor pivô dessa década. Fiquei na dúvida entre ele e o Dwight Howard, mas escolhi o Anthony Davis. Cara, eu vou falar que quando eu comecei a montar, eu comecei a olhar pra atuação individual do jogador. Mas daí eu comecei a pensar também nas coisas que esses jogadores conseguiram atingir, né? Não só de atuação individual, mas coletivamente. E aí eu fui de Draymond Green de pivô. De verdade. Tá trapaceando, botando ala de pivô. Ele é pivô, cara. Ele joga todos os minutos decisivos dos jogos do Warriors, joga de pivô. Tudo bem, ele é power forward, mas ele joga de pivô, vai. O small ball, o death lineup do Warriors é com ele de pivô. Eu concordo que ele originalmente não é, mas ele joga de pivô. Eu botei o Draymond Green porque eu acho que por conta dos títulos e tudo que ele conseguiu, eu coloquei... Olha, não coloquei o Draymond Green nos 3 times, eu não coloquei. Não colocou? Não. Eu coloquei no meu primeiro. E no segundo? Segundo, bom, CP3, Westbrook, Kawhi, Carmelo e aí o Anthony Davis. Eu coloquei o Chris Paul, Westbrook, Kawhi, o Blake Griffin e o Dwight Howard. O Dwight Howard, tá. O Blake Griffin, também a galera que começou a ver recentemente, os primeiros 5 anos dele foram avassaladores na NBA. Aí ele deu uma pequena queda, acabou sendo trocado, e nessa última temporada ele voltou com tudo, voltou a ser All-Star. Talvez essa última temporada dele seja aquela cerejinha do bolo que fez eu subir ele um pouquinho no ranking. Se ele não tivesse voltado, ele ia estar na mesma situação do Dwight Howard, um cara que parou de jogar em alto nível há 3, 4 anos atrás. Mas essa volta dele na última temporada fez eu colocar ele um pouquinho acima. A NBA colocou ele em qual, Blake? No segundo. No segundo também? No segundo. E o terceiro? Terceiro, o Wade. Aí eu coloquei Lillard, parênteses, Kobe, aqui, né? Que era pra fazer a observação. Carmelo Anthony, Paul George. E aí de pivô coloquei o LaMarcus Aldridge, que jogou pouco de pivô, que é um cara que é um cara que na média ele foi muito bem a década inteira também. Acho que 7 All-Star Games e 5 All-NBA Teams, se não me engano. E eu coloquei entre parênteses o Marc Gasol, porque se precisasse ser um pivô de ofício e for considerado o LaMarcus Aldridge uma trapaça, aí eu coloco o Marc Gasol, que também jogou a década inteira em alto nível. Eu considerei muito o fato do jogador jogar a década inteira pra ser um jogador da década. Entendi. Muito por isso que eu não coloquei um cara como o Giannis, por exemplo. Então, eu coloquei... aliás, é isso, assim, o Giannis, hoje em dia, talvez ele seja... a outra opção de melhor jogador da liga, eu falei do Kawhi, mas o Giannis, acho que também existe uma opinião razoável que fala que o Giannis é o melhor jogador da NBA atualmente, só que é o que você falou, ele não fez suficiente para ser o melhor da década. O meu terceiro time é onde eu tive uma licença poética e eu coloquei Wade, Klay Thompson, Paul George, Tim Duncan e Dwight Howard. E, cara, eu queria colocar o Nowitzki de algum jeito, mas não deu. Eu coloquei Paul George, Tim Duncan, que embora ele odiasse... O Tim Duncan tem isso, assim, embora ele odiasse que falassem que ele jogava, que ele jogava de pivô, ele sempre fazia questão de aparecer como power forward. Você olhava os jogos e falava, ele é o pivô. Tipo, então eu também dei uma roubadinha pra colocar ele de power forward e o Dwight Howard. E a tua, Marcelo? Cara, eu tô esperando sair o Space Jam 2 pra ter, né, a certeza dessa década como é que vai ser. Entendi. Né? Vai que o Pernalonga aprendeu. Verdade. Né? Fala pra galera mandar os times aí, manda nos comentários no YouTube, né, no Twitter, no Instagram, manda pra gente, que a gente quer saber o seu... Qual o Twitter, qual o Instagram, Guilherme Pinheiro? Big Shot Pod, tanto no Instagram quanto no Twitter. Que sucesso. Que sucesso, que fama. Então, galera, eu vi o Cristiano Antônio Dias ali, ele deu um positivinho pra mim. Antes de fechar esse programa, eu só quero pedir pra vocês ouvirem o Ovo. Um dos grandes episódios de podcast, ouso dizer, dessa década. Por que não? Aí, tá, escolhi. Meu time da década está na produção do episódio do Boa Noite Internet, o Ovo. Isso, e não é porque foi dirigido por mim e por Cris, e foi produzido pelo Gui e pelo Alexandre Maron. Pelo Maron. E foi... Eu não vou dar mais spoilers. Só vai lá, se você tem curte... 11 minutos disponíveis. Se você curte entretenimentos sônicos,
Entra lá, procura Boa Noite Internet no seu player de podcast favorito e ouça O Ovo. Esse episódio, o episódio da semana passada. Então já vai ter da Dieta da Informação que saiu esse domingo. O episódio que saiu semana passada já é considerado um dos grandes podcasts, um dos grandes episódios desse ano, pelo menos. Eu tô me segurando muito pra não fazer uma piada com ovo aqui. Eu tenho umas 37 na minha cabeça. Eu sei, você acha, toda vez que eu falei pra galera ouvir, eu tomei bronca em grupos de WhatsApp. Quando eu falei, ouçam meu ovo. Ó, esse é o sinal de que o programa está acabando, ó. Da semana passada a gente passou aqui, então vamos fechar nossos blocos aqui. Semana passada a gente falou de um hino. Vou pegar aqui qual hino que era. Egito. Porque agora a gente tem Egito. Hino do Egito, Primavera Árabe. Não era Egito, não. Egito foi na semana... Não, foi na outra semana. Semana passada foi Argélia. Argélia. É Algéria em inglês. Algeria. Na semana retrasada, né? Foi o Egito. Egito foi o que a gente falou semana passada. Então, já acabou. O Vavo, ele coloca os hinos, ele esquece. Então, aí por isso que ele manda print, tipo, que ele vai fazer agora pra gente, pra não esquecer. O hino acabou, se tinha 40 segundos no Wikipedia, esse aqui. Não deu nem pra você fazer o seu fade out. Se você acertou o da Algéria... Se você acertou o da Argélia, desculpa, parabéns. Se você não acertou, fica aí o conhecimento. Igual esse que estamos ouvindo agora. Mande aí no @BigShotPod, qualquer rede social. A gente vê que muita gente reclama da gente falar besteiras aqui. Cara, o botão de fast forward tá aí pra isso. Fica aí a dica. O avançar 15 segundos tá aí pra isso. Avançar 15 segundos tá aí pra isso. Então, existe uma coisa que chama identidade. A nossa identidade é ficar falando. Cara, é a zoeira. No começo no começo e no fim do programa. Nossa identidade é zoeira. Então, passa aí pra frente. Ou se não só ouve. Ou ouve em 2 vezes, né? Tem tantas possibilidades. Vamos dar uma dica? Este país do hino de hoje, ele conseguiu a sua independência em 1962. 62? Ano do bicampeonato brasileiro. E que minha mãe nasceu. Olha lá, viu? Mãe jovem? Minha mãe é jovem. Minha nasceu 50. Meu pai é 56, minha mãe é 62. Marcelo, um ano. 78. É um bom ano. Bom ano. Obrigado. Vamos aqui, ó. Vamos encerrar, né? Depois a gente guarda o que sobrou pra semana que vem, porque vamos precisar inventar coisas. Então é isso aí. BigShotPod, em qualquer rede, invertido. Falei igual Yoda. Então, @BigShotPod em qualquer rede social. Manda lá, se tiver pergunta, manda por lá também. Gib. BigShotPod ao contrário. Manda lá. Quer mandar um áudio também? Manda no Instagram, um áudiozinho ali que a gente pega e põe aqui. Antes de começar a temporada, vamos fazer outro episódio com perguntas dos ouvintes. Então já vamos acumulando aí. Se tiver pergunta da temporada passada, da próxima temporada, quanto o Vavo, eu ou o Gui calçamos pra mandar um presente. Pergunta aí e a gente faz. Eu sou @MMIsidoro em qualquer rede. Guilherme? Eu sou @Gui_Pinheiro em qualquer rede. Gustavo? Esqueceu o meu? @Vavo. Ele queria que você falasse. Eu queria que você falasse. Sua voz é mais bonita. Não, ele queria que você falasse. Gustavo aqui, ó, @Vavo no Instagram ou @Vavo Fresno em qualquer outra rede. Tô honrado aqui. Gustavo falou que minha voz é mais bonita. Que honra. Obrigado, Gustavo. Com esse seu bigode, ó, se tiver livre mais tarde. Então a gente fica aqui, a gente é da família Ampere de podcasts. Já no supracitado nesse episódio Boa Noite Internet. Ouçam lá. Não esqueçam de ouvir o Ovo e falar o que vocês acharam, porque estamos muito orgulhosos desse episódio. Família Feminista, também outro podcast da casa. Zing, que a gente produz, mas é distribuído pelo B9, família B9 de podcasts. E a gente é produzido pelo Cris Dias, Alexandre Maron, gravado pelo Raul Leal, aqui no Inova Bra, Habitat, Menina Angélica. Tchau. Tchau. Este foi